Amém. Paz do Senhor Jesus Cristo. Queridos, nós continuamos com a nossa Escola de Líderes. Hoje a aula 105, com o tema Recebendo Graça para Ser Fiel. E temos aprendido bastante nessas últimas semanas sobre a importância do aspecto profético da igreja. Muitas vezes nós não compreendemos que a fé verdadeira, ela se transforma em profecia. Aqui nós vemos na palavra de Deus muitas promessas. E todas essas promessas são sementes, porque a Bíblia mesmo diz, em Lucas 8:11, que a palavra de Deus ela é semente. E quando nós temos uma fé do tipo de Deus, nós imitamos igualzinho como o Senhor Jesus Cristo fazia. Jesus Cristo, ele cria com o seu coração e falava com a sua boca, e o Pai confirmava. Nós vemos na aula passada, em Romanos 10, 9 e 10, que a fé verdadeira é aquela que crê com o coração e que fala com a boca. E Marcos 11, 23, 24 diz: se você crer no teu coração e disser com a sua boca este monte, não duvidar, será feito. Então a fé, ela não pode ser só uma fé que crê no coração, porque aí ela passa a ser uma fé morta. Se tiver um monte de semente num vidro, ela não vai germinar. Ela é germinada quando ela é lançada na terra, quando ela é semeada. E o aspecto da semeadura, ele é gradativo. Por quê? Porque tudo que não é de fé é pecado. Romanos 14, 23 diz que tudo que não é de fé é pecado. E diz Filipenses 3,16 que nós devemos praticar segundo o nível que nós já alcançamos. Então tem áreas que nós temos fé para fazer aquilo, tem paz para fazer aquilo. O sinal verde de Deus é a paz. Se tem dúvida, é o sinal vermelho. A gente não vai imitar a fé do outro, tentar fazer o que o outro faz. Mas segundo aquilo que nós já alcançamos, diz Filipenses 3,16, nós praticamos. A Bíblia diz em Mateus 7,24 que aquele que ouve e pratica o que ouve, ele é terra boa, ele é casa na rocha. A Bíblia diz em Tiago 25 que nós seremos bem-aventurados naquilo que nós ouvimos e praticamos. Ouvir e praticar. Entre o ouvir e o praticar está a restauração do coração. Como isso é gradativo, o aspecto profético também é gradativo. Por quê? Porque eu não posso ser um papagaio gospel e profetizar se eu não consigo crer ainda naquilo. Eu vou orando, eu vou me entregando ao Senhor, eu vou me expondo à palavra, à comunhão, e Deus vai restaurando a minha fé. Isso é gradativo, vai renovando a minha mente. Portanto, eu não posso profetizar além da minha comunhão atual com o Senhor, ou pode acontecer aquilo que aconteceu com os filhos de Seva lá. Os 7 disseram em nome de Jesus que Paulo prega, e o demônio falou: eu conheço Paulo, conheço Jesus, mas vocês quem são? Então a pessoa vai querer fazer a obra de Deus, vai querer impor as mãos, e está na carne, e não está no preparo do Espírito, porque todo ataque às trevas desenvolve um contra-ataque das trevas. Se você expulsa o demônio de uma pessoa, aquele demônio que estava na pessoa virá contra você. Se você tiver na unção do Senhor, você sabe que aquilo não tem poder nenhum, porque Lucas 10, 19 e 20 diz que o poder das trevas não pode fazer nada contra nós. Se nós tivermos uma fé esclarecida, podemos expulsar o demônio sem medo. Mas se a pessoa não tem esclarecimento, ela ora pelo enfermo, daqui a pouco ela tem as sensações que ela orou pelo enfermo. Aí aquelas sensações ela começa a achar que está doente também. E aí é um ataque das trevas, que ele ataca com sensações, impressões. A pessoa expulsa uma depressão da outra e daqui a pouco ela começa a ficar deprimida, porque ela não sabe que é uma batalha espiritual. Então nós podemos ajudar os outros naquilo que nós já fomos tratados. Aquilo que Deus opera em nós, Ele opera através de nós. Então, que nós não sejamos pessoas extremistas, nem aquele que é membro de banco. Não existe membro de banco. Membro de banco é parafuso, prego, madeira, plástico. Isso é membro de banco. Nós somos membros do corpo de Cristo, de forma que todos nós recebemos dons e talentos, mas não é assim, pisou na igreja, pega um cargo, já vai fazer a obra. Não, você vai começar da onde Deus vai tocando o teu coração. Você vai ter um bom testemunho no seu trabalho. Você vai ver alguém chorando, você vai falar que Jesus te ama. Tu tem um começo. Se formos fiel no pouco, no muito Deus nos colocará. Então nós vamos falar do aspecto profético de uma maneira bem breve. E eu quero que Deus nos ajude, que isso seja claro para você, e que se torne claro. Porque aquilo que se torna claro, nós começamos a praticar. E aquilo que nós começamos a praticar, Deus começa a confirmar. Porque Deus, Ele edifica a nossa fé. Esse é o trabalho dele. Depois ele confirma a nossa fé. Lá em Marcos, o último versículo de Marcos, capítulo 16, 20, diz que o Senhor ia confirmando a obra dos discípulos,
Ele edificou os discípulos em 3 anos e meio. Depois ele confirmava cada imposição de mãos, cada palavra, cada pregação, cada evangelismo. Então precisamos compreender que a fé viva, ela não é religiosa, ela não é passiva, não é uma fé morta. A fé bíblica, ela dá fruto, ela é profética e ela é prática. Porque se a semente é a palavra, se ela não for semeada, porque Deus é que dá semente, mas quem semeamos somos nós. E se nós não semearmos, não frutificará. Mas se nós semearmos sem fé, ela também não frutificará. Portanto, não podemos ser apressados, queremos fazer a obra, e também não podemos ficar um passo atrás, sendo omissos e negligentes naquilo que nós já temos fé, andando no passo, na estatura em que chegamos, naquilo que sentimos paz, porque o Senhor nos dá dom, e aquilo que Ele quer que nós façamos, Ele dá o querer e efetuar. Você fará aquilo com paz, com alegria e prazer. Se você faz por medo, ou você faz porque tem que, ou você faz por compulsão, pega esse panfleto, vai lá na rua, fala... Não, isso não é o Espírito Santo. O Senhor jamais te forçará a fazer algo que você se sente mal ou ruim. Ele vai gerar esse querer, esse prazer, essa alegria, e quando você fizer, você vai estar fazendo com grande amor, com grande fé. Se você não sente paz e não sente fé, é porque o Senhor ainda está trabalhando em você e não está te requerendo nada. Mas aí vem as vozes: você está tempo na igreja, por que você não faz isso? Essa cobrança, ela é altamente tóxica, certo? Nós não podemos forçar as pessoas a darem frutos precoces, e também não devemos deixar de incentivar as pessoas a irem gradativamente nesse processo. Já que estamos na escola de líderes, é bom dizer, nós estávamos falando aqui que queremos um púlpito profético, vivo. O nome do Senhor não deve ser dito em vão, mas tudo que for feito aqui no púlpito, no espírito e com unção. Vamos fazer uma coisa dinâmica. A abertura do culto nunca mais que 10 minutos. Das 8 às 8h10, ou das 7 às 7h10, dá muito tempo de abrir o culto, fazer a oração, abrir uma palavra, cantar um cântico, certo? Fazemos aí o louvor aí 5 minutos de oferta, 5 minutos para os visitantes, sobra tempo para a palavra, a ministração. E quando, por exemplo, Rosana, faça uma oração, rarissimamente, se houver uma exceção, como no caso da Semanense, falou: Carlos, tem um testemunho, então será dado. Mas é falta de ética. Se eu dou para você orar, você falar. Se eu dou para você impor as mãos, você dá um testemunho. Se eu peço para você fazer uma oração final e você começa a falar, isso é falta de ética. Nós temos que fazer o que o púlpito disser. Se eu disser assim: irmão, a bênção apostólica, então é a bênção apostólica. Claro que o pastor Geraldo, como vice-presidente, tem toda a liberdade de falar alguma coisa que ele sente no espírito dele. E sempre tudo que nós fizermos, amados, olhando no relógio. É muito importante 2 coisas se você quer ser um bom pregador. Olhe no relógio e olhe nos olhos das pessoas. Se você não está num dia legal, você começa a pregar e vê que as pessoas estão todas enfadadas. Tem que ter semancol. Tem pregador que ele começa a pregar e está uma maravilha, o povo está sedento. Aí chega uma hora que você começa a ver que o ambiente pesa, o povo começa e a pessoa continua. Amados, geralmente é bom que no domingo, se for entregue o microfone para você, você entregue a palavra 8h15. 8h15 é um horário bom para você entregar a palavra, para ter a ministração e a finalização. Se for num dia de semana, entregue a palavra 9h15, porque você não pode pregar até 9h25, que você mata o culto, aí vai fazer a ministração como? Aí o povo tem que trabalhar no outro dia, aí é 9h40. Outra coisa, se o culto estiver atrasado, vamos ser dinâmicos, gente. O culto está atrasado, eu passei para você, Marisley, o microfone 9h35. Então você vai fazer uma oração rápida, porque você está vendo que o culto já está atrasado. Aquele dia o culto está atrasado. Então nós temos que ter o olho no relógio, gente. O olho no relógio. Ai, pastor, assim está bloqueando o Espírito Santo. Não, eu estou sendo prático e é assim que Deus opera. Com ordem e com decência. Sempre, porque, vamos dar um exemplo, amados. O culto já está 9h40. Aí eu dou para você fazer uma oração final e você vai falar 10 minutos e vai acabar 10 fazendo. Não, pelo amor de Deus. Então nós temos que ter esse bom senso. Olhar nos olhos das pessoas, olhar no relógio. Olhar no relógio, olhar nos olhos das pessoas. Assim nós teremos um púlpito dinâmico. Pega o microfone, seja viva a tua palavra. Seja uma palavra, não fale 4 frases para falar uma. Fale aquela uma e com eficácia, com unção. Dinamismo, sabe? Dinamismo, vida, qualidade. Sabe? Outra, suba
quando o púlpito fale da palavra de Deus, do Espírito de Deus, da graça de Deus. Não fale eu, nunca cite eu, a não ser que seja um testemunho breve, exaltando o Senhor Jesus. Jamais fale de luta, batalha. Isso você fala com Jesus e com os espirituais. Eles vão orar por você, mas aqui não é lugar de derrubar ninguém. Você não tem que falar de luta, de batalha, de sofrimento. Se você fala para Deus, aqui você tem que falar aquilo que vai alimentar as pessoas, que elas entram aqui abatidas, angustiadas, depressivas. Elas não querem saber do seu problema, elas querem saber da solução, que é Jesus Cristo. Os teus problemas ninguém quer saber. Quem quer saber é quem te ama. Os espirituais querem saber. Os espirituais querem saber. Jesus quer saber, mas as pessoas que estão visitando a igreja não querem saber se tem problema, se tem luta, se está endividado, se está desempregado. Eles querem saber de Jesus Cristo. E púlpito é lugar de pregar a Jesus Cristo. Então, voltando ao caráter profético, amados, vamos ver aqui 2 Coríntios 5:20. 2 Coríntios 5:20. Outra coisa, está proibido ficar ligando para as pessoas, para as casas, sem que elas peçam. Não telefone para ninguém, não convide ninguém de outros ministérios. E não diga, você tem que vir para o culto, o que você está fazendo que não está vindo? Ô irmão, está desviado, quando alguém aparecer na igreja, cadê a tua esposa? Não façam isso, não sejam inconvenientes, não sejam chatos, não sejam intrometidos. A gente tem que respeitar. Se a pessoa ficar 4 semanas fora da igreja e aparecer aqui, ô irmão, não faça isso. Não faça isso. E aí tua esposa não veio? Não faça isso. Então nós temos que ter cuidado. Outra coisa, amados, veja o que você posta no Facebook. Poste coisas que vai edificar os outros, que fala do amor de Deus, de vitória. Não fique chorando as pitangas, se queixando no Facebook. Que vergonha, amados. Tem gente torcendo para que a coisa dê errado para você, torcendo para falar mal da igreja. Olha lá, foi para a igreja do Carlinhos, olha lá. Ai, estou decepcionado. Estou em depressão. Não, meu amigo, poste coisa boa, poste coisa no Espírito. Ou então, sabe, Facebook não é psicólogo. Pega um psicólogo e desabafa com ele. Facebook não é para você ficar falando dos seus problemas. Ninguém quer saber dos seus problemas. Ainda mais se for membro dessa igreja, amém? É claro que nós passamos por dificuldades. Nós temos aí um exemplo, né? Estamos sabendo do irmãozinho que está passando uma luta. Estamos com ele, estamos orando, fomos lá na casa do irmão, estamos orando por ele, compreendemos a dor do irmão, respeitamos a dor do irmão. É uma luta muito grande, e devemos dar esse tempo que o irmão precisa, sem ficar azucrinando, sabe? Deixa o irmão, quando ele quiser, o irmão vem, nós oramos, tratamos ele bem, mas a gente tem que respeitar, respirar, porque não podemos ficar em cima das pessoas, amado. Isso não é gerado pela graça, isso aí é outra denominação. Esse espírito de controle não age entre nós, amém, amados? Que nós possamos falar pouco, ser agradados no que falamos e não sejamos intrometidos. É importante, amado, quando você for conversar com alguém, olhe nos olhos e veja até onde você pode ir. Observe a liberdade que a pessoa dá. Se ela começa a olhar no relógio, pare! Não continue. Vá até onde ali Deus te deu liberdade, a pessoa também. Nós não podemos ser pessoas que falam pelos cotovelos e falam demais. O Senhor cria a oportunidade. Senão, o que acontece, amados? Esse tratamento na intenção de ajudar as pessoas afastará mais. Nós recebemos uma informação de uma irmã que foi visitar outra igreja. Por quê? Porque estava sendo perseguida por telefone. Ela falou, tem que sair dessa igreja, não dá. Cobrança de comportamento. Você já pensou que absurdo? Gerados pela graça. Que tem a ver isso com isso. Aí a irmã foi para outra igreja, chegou lá e falou, aqui não dá. Aí falou, vamos voltar para Gerados, né? Mas olha que situação. Então nós temos que tomar cuidado, nós somos da escola de líderes. Isso aqui não é só nós estamos aqui, vai para a internet, muitos irmãos que vão ouvir também, não é? Então que nós possamos, queridos, ter esse zelo de excelência, de qualidade. Jesus faria isso. Jesus postaria no Facebook assim, por exemplo, estou tão decepcionado, acho que eu vou desviar. Ai, que luta, meus irmãos, que prova. Você vai tomar banho. Tua luta e tua prova, você fala com Deus, desabafa com Deus. Ou agora o Espírito Santo, Facebook virou Espírito Santo agora. Tá, vamos voltar à matéria. 2 Coríntios 5, versículo 20.
De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Amados, embaixador. Embaixador é alguém enviado pelo rei, pela autoridade, pelo presidente, pela autoridade máxima da nação. A autoridade máxima da nação envia embaixadores, ou seja, uma outra terra, um outro país, para representar o rei, falar em nome do rei, como se o próprio rei estivesse falando. O embaixador, a forma como ele for tratado, produzirá uma guerra. Porque se você tocar no embaixador, aquilo é negócio de Estado, ele não representa ele mesmo, ele representa a nação pela qual ele está sendo enviado. E Jesus disse: aquele que me recebe, recebe a mim. Aquele que me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então o embaixador, ele fala em nome do rei, porque ele foi autorizado pelo rei, enviado pelo rei e representa o próprio rei, e as suas palavras são consideradas como a palavra do rei. Aqui diz que não foi nós que escolhemos o Senhor, mas o Senhor nos escolheu e nos enviou, né? João 15,16. E aqui nós vemos 2 Coríntios 5,20 que nós somos embaixadores. Embaixadores por quê? Porque essa terra que jaz no maligno, nós viemos aqui para informar que Jesus Cristo reina. Da onde nós somos? Nós não somos daqui, nós somos dos céus. Nós vamos ter novos céus, nova terra, a terra toda será queimada com fogo e destruída. Nós não vamos passar pela grande tribulação, não temos nada com destruição, nós já temos a vida eterna dentro de nós, já estamos na vida eterna, não veremos a morte, só o nosso corpo que um dia vai ser trocado por um corpo glorificado. O que nós vemos é que, como embaixador, nós não somos intrometidos, nós não falamos atrevidamente. Muitas igrejas tradicionais dizem: que atrevimento colocar Deus na parede e dizer eu determino. Ora, quem mandou nós determinar foi Deus, e nós não determinamos a Deus, nós determinamos ao diabo, porque esse é um mundo que jaz no maligno. Para todo lado nós vemos os efeitos da queda, os efeitos da queda estão aí, mas Jesus Cristo já reverteu os efeitos da queda na cruz do Calvário. João 19:30, ele diz: acabou, isso não deve continuar, mas essas coisas continuam pela ignorância do povo e pela carnalidade da igreja. Essas coisas continuam, e cabe a nós manifestar a vingança de Deus contra as obras do diabo, ou seja, desfazer as obras do diabo. Por causa da morte de Jesus, certos benefícios vêm às pessoas. Então Jesus morreu para que os enfermos sejam curados. Então devemos exercer vingança contra a enfermidade, porque a enfermidade foi cancelada, destruída por Jesus na cruz do Calvário. Isaías 53, versículo 4 e 5, Gálatas 3, 13 e 14. Então o que nós vemos é que a maldição foi destruída na cruz, e hoje nós vemos os efeitos da maldição em várias pessoas dentro e fora da igreja. À medida que nós vamos andando com o Senhor e vamos renovando a nossa mente, nós vamos pensando como o Senhor pensa, sentindo como o Senhor sente e agindo como Ele age, de forma profética. Vemos que Jesus é o nosso modelo. Se você ler os evangelhos, vemos que 1/3 do ministério dele era curando enfermos e expulsando demônios. Portanto, esse era o ministério do Senhor Jesus. E ele diz: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E Jesus diz em João 14:12: quem crer em mim fará as mesmas obras e fará maiores, porque vou para meu Pai. Vemos que Jesus é o nosso modelo. E Romanos 8:29 diz que Deus está trabalhando para nos fazer cada vez mais semelhantes a Jesus. É o propósito do Senhor, diz em Efésios 3:10, manifestar-se, revelar a sua grandeza através da igreja. Efésios 3:10 e 1 Pedro 2:9. O que nós vemos que o aspecto profético é este: o Senhor vai poder usar você até onde você foi restaurado. Deus opera em você e através de você. Ele renova a sua mente, Ele muda o seu coração, colocando o querer, a misericórdia, a compaixão. Ninguém se importa pelo doente, ninguém se importa pelo endemoniado, cada um por si, cada um vivendo seus problemas, pensando nas suas coisas. Diz que nos últimos dias as pessoas seriam egoístas, orgulhosas, amantes de si mesmo, entende? Então Deus começa a colocar o querer. Jesus, olhando para o leproso, sentiu compaixão. Ele se importou e colocou a mão no enfermo e disse: eu quero, seja curado. E o leproso foi curado. Isso está em Marcos 1, 40 a 41. Então este é o aspecto onde o Senhor quer nos levar. Ele quer nos levar no aspecto profético, que é
crer no coração e semear a palavra com a sua boca. Nós vimos aqui a aula passada, eu mandei para alguns irmãos, você veja aí no seu computador, se você não tiver, eu te mando a aula 104, que eu mostrei de Gênesis e Apocalipse, o aspecto profético, onde a fé viva, eles creram e falaram, e quando eles creram e falaram, Deus confirmou a fé deles. Então você veja a aula 104, escute a aula 104, que vai dar um pouco de base para isso que eu estou tentando falar hoje, de uma forma breve, e vou continuar semana que vem, que é o aspecto profético. O aspecto profético, então, você só pode semear aquilo que você não duvida no seu coração. Haverá eficácia. A semente que você leu, creu, meditou, ganhou, você semeia e Deus confirma no tempo e no modo. Muitas vezes essa confirmação ela é imediata e muitas vezes demora 40 anos, mas a semente está germinando. Caleb creu na semente que ele ganhou e ele falava com a sua boca, nós vamos entrar, e Deus confirmou. Moisés, Deus confirmou, depois de 40 anos. Deus confirmou José, Deus confirmou Davi, Deus confirmou o que Ele deu para eles, mas não foi imediato. E muitas vezes você põe a mão e ora para o enfermo e é imediato, é instantâneo, e às vezes é gradativo. A pessoa vai sendo curada ela vai ouvindo a palavra e vai sendo restaurada. Então existe a questão da confirmação do Senhor, o tempo e o modo, é um mistério. Algumas vezes Deus confirma a palavra como Elias orou e o fogo caiu na hora. Moisés orou, o mar abriu na hora. Então existe manifestações proféticas confirmadas, mas se você não ver nenhuma evidência, continue crendo e semeando a palavra, porque essa é a nossa parte. A parte de Deus é confirmar a semente, germinar a semente. Nós plantamos, mas é Deus que dá o crescimento. Portanto, a nossa parte é crer e confessar. Crer e confessar a palavra. Isto é a fé viva, a fé bíblica que nós vemos. A Bíblia diz, amados, é tremendo o que nós vemos aqui, que contra a fé não há lei. Vamos ver em Gálatas 5. O que é a fé? É aquilo que Deus já trabalhou no seu coração, tá? Então existe níveis de percepção do Espírito que nós recebemos. Vamos ver aqui Gálatas 5, versículo 22, tá? Gálatas 5, 22. Diz assim, queridos: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. A minha tradução diz fidelidade, a tua pode dizer fé, porque no grego, Inês, no grego a palavra fé e fidelidade é a mesma. Interessante que para nós são duas coisas completamente diferentes, e Deus vê como dois lados da mesma moeda. A gente diz assim, eu tenho fé, mas eu não preciso ser fiel, as minhas obras não têm nada a ver com a minha fé. E no grego, a fé verdadeira é fidelidade. Se você não tem fidelidade é porque você não tem fé. Se você tem fé, você terá fidelidade. Então, essas duas palavras se misturam. E para nós é uma coisa tão estranha. Para certas igrejas, eu tenho fé, mas olha, a vida do camarada não tem fidelidade. Então ele não tem fé, porque a fé e a fidelidade é uma coisa só, no Espírito, não cobrando o comportamento, amém? Deus está restaurando essa fidelidade. Tanto que é fruto que é gerado por Deus. Nós pedimos e vamos ganhando isso gradativamente. Olha só, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O que nós vemos é que no versículo 22 fala dessa palavra pisteus, que é fé, fidelidade. E aí no versículo 23 diz assim, pastor Geraldo: mansidão, domínio próprio, contra essas coisas uma lei. Deixa eu dizer uma coisa: se você crer no seu coração, Juliano, e confessar com a sua boca, você terá uma fé agressiva contra as trevas, uma fé viva, uma fé que assusta e destrói as trevas, e que vai assustar as trevas e vai despertar a ira das trevas, e os carnais serão usados. Como? Quando você crê no seu coração e fala na sua boca, você se torna um tanque de guerra de Deus tão eficaz que você precisa ser parado. Porque você tem uma fé verdadeira, uma fé que destrói Satanás. Então Satanás vai despertar nos carnais que você é um herege, que você está mandando em Deus, que você está profetizando como um doido, que você é um fanático, que de todas as maneiras Satanás terá que tentar te parar, como fizeram com Jesus, dizendo que ele era Beelzebul, que era príncipe dos demônios. Por quê? Porque ele, diferente da religião que não oferecia nenhum
eficácia contra Satanás, Jesus ele era eficaz contra as trevas. Portanto, pastor Geraldo, se você crer com o seu coração e confessar com a sua boca, eles dirão, nova era. Olha lá o poder do pensamento positivo. Olha lá, está dizendo que a poder... As trevas se levantam para dizer, herege, olha lá, mandando em Deus, olha lá, colocando Deus na parede, olha lá, determinando quem somos nós para determinar. Ué, nós somos o corpo de Cristo. Deus mandou nós determinar que a doença saia. Foi Ele que disse. Nós só estamos fazendo o que Ele mandou, não somos intrometidos, nós estamos apenas obedecendo. E quando, Inês, você ouve a palavra, crê na palavra e começa a obedecer, se levanta todos os carnais e diz, herege, olha lá, está dizendo que se crer e se confessar, olha, isso é nova era, olha, ela deve ter um demônio, porque exatamente é o evangelho verdadeiro. Só o evangelho verdadeiro é perseguido. Se for um evangelho estéril, religioso, social, se for entretenimento, não há problema para as trevas. Mas comece a crer no seu coração e falar com a sua boca e dirão, olha lá o nova era, olha lá o pós-profeta, ele é bruxo, olha lá, ele põe a mão lá e expulsa o demônio, isso aí é magnetismo, o demônio. Qualquer igreja que comece a ter um avivamento, olha lá o demônio, olha a nova era, olha lá, sabe o que aquele pastor tem? Ele tem o poder assim, ele hipnotiza as pessoas, ele tem um poder, autossugestão, aquela pessoa ali, sabe o que ela foi curar? É autossugestão, nova era, ele é bruxo, ele é endemoniado, olha aquela igreja é seita, entende? É só você fazer o que Jesus mandou, que você vai ser acusado de tudo isso. Mas não faça nada não, que ninguém vai falar nada com você. Mas comece a crer no seu coração e falar com a sua boca e ver os demônios caindo e ver as pessoas cuspindo câncer. Olha o demônio naquela igreja, olha a nova era, olha aquele pastor com autossugestão, olha aquele pastor lá é bruxo, olha o curandeirismo. Entende? Todo aquele que quiser fazer a vontade do Senhor será perseguido. Se você oferecer resistência às trevas usará os carnais para dizer que você é fanático e que você é uma seita. E tentará colocar as pessoas contra você. Esse é um preço a ser pago, é o próprio de Cristo, certo, amados? Então, o evangelho vivo, ele é combatido pelas trevas. Aqui diz, na sua Bíblia e na minha Bíblia, que contra a fé não há lei. Ninguém pode te condenar por você estar usando a tua fé na palavra de Deus. É o que está dizendo aqui. Contra a fé não há lei. Se você tem fé para pôr a mão numa pessoa e ela ser curada, não há ninguém no céu, na terra, no inferno que vai dizer que você está em pecado, porque contra a fé não há lei, é o que está aqui. Mas vem a falsa lei e diz, você está em curandeirismo, você está na nova era. Então, amados, se preparem, porque a perseguição é inevitável. Então, orar a palavra, semear a palavra, ela agrada muito ao Senhor. Como é feito isso? A Bíblia diz em Provérbios 1:7 que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você não pode dar um passo na frente e nem um passo atrás. Se está um passo atrás, você é negligente. O Senhor diz, fala. Não, eu sou tímido, não falo. Se é um passo à frente, chega lá na pessoa e fala, está curado. E Deus recolhe ela, você passa a maior vergonha. Aí passa a maior vergonha. Então temos que estar conectado com o cabeça. Por isso diz o Salmo 139:17, quão preciosos são para mim os seus pensamentos. O temor é isso, Rosana. O temor é você estar dizendo assim, quão preciosos são para mim os seus pensamentos, ó Deus. Hoje vivemos uma geração que não se importa com Deus, com os sentimentos de Deus e com o propósito de Deus. Elas querem apenas ser ouvidas por Deus, respondidas por Deus, para ter uma vidinha melhor aqui na terra. De forma que elas vêm com má vontade, com o coração magoado, mundano, misturado, e está com o envelope lá e diz, me dá a benção. Mas o Senhor diz, dá, meu filho, meu teu coração. Certo? O que nós vemos que o temor é um grupo raro. Eu estou falando aqui de uma atmosfera muito rarefeita. Poucos chegam nessa altura que eu estou falando. Aqui é para poucos só. Poucos chegam nisso. Um povo que vem na igreja para ouvir o que Deus sempre a dizer e as mudanças necessárias no seu coração para servir melhor a Deus. Esse é um grupo seleto, raríssimo. As pessoas não vêm para ouvir a Deus. Elas vêm para que Deus as ouça. Na igreja apostólica, em Atos, eles se reuniam para ouvir a Deus. Hoje as pessoas se reúnem para que Deus as ouça e as abençoe rápido. O temor do Senhor é um povo que se reúne para ouvir a Deus. Como posso ser um embaixador? Como direi as palavras de Deus se não estou ouvindo as palavras de Deus? Como posso ser um profeta de Deus se não estou conectado com o cabeça? Por quê? Diz Ezequiel 47:7, quando eu falei conforme o Senhor me falou, os ossos se ajuntaram. É 37, né? 37:7. Então o que nós vemos é,
que se nós queremos ser pessoas realmente profetas verdadeiros, temos que ter uma comunhão muito grande com a palavra e com o Espírito. Porque Paulo, obedecendo o Senhor, diz: ide por todas as nações. Ele ia, quando ele chegava em um lugar, dizia: aqui não vão te receber. Aí ele ia em outro lugar e dizia: aqui não. Veja, então você tem que estar em conexão com a palavra, Marisley, e com o Espírito. Você vai fazer algo, você não sente paz. Aquela falta de paz, ele diz: não fale agora, não vá agora, não compre agora, não mude de emprego agora, não mude de namorado agora, não mude de cidade agora. É um exemplo. Então, o aspecto é, se nós tivermos comunhão com o Senhor, se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês pedirão tudo o que querem e será feito. Estar no Senhor é esse temor, de querer, Senhor, eu estou indo, mas vai na frente, Senhor, não deixa eu falar nada que não agrada o Senhor, Senhor, me ajude a ser fiel, e não falar nem a mais nem a menos. Eu sempre digo: Senhor, só o Senhor pode me livrar de duas coisas, de ser mentiroso e ladrão. Porque se eu disser a mais, eu sou mentiroso, estou acrescentando. O Senhor não mandou falar, eu falei. E ladrão, se o Senhor mandou curar, eu não curei. Se o Senhor mandou expulsar, eu não expulsei. Eu estou sendo ladrão, estou roubando o povo de Deus de algo que o Senhor queria dar. Então eu só posso dar o que eu recebi. Paulo diz: o que eu recebi do Senhor, isso eu entreguei. Eu não posso dar uma profecia que Deus não deu, e eu não posso reter a profecia que Deus quer dar. Veja, essa é a moderação. Para isso temos que estar em temor, conectados no Espírito, para dizermos exatamente o que Deus quer dizer, nem a mais, nem acrescentando, e nem tirando. De forma que o temor é necessário. Em Amós 3,7, Amós 3,7 diz assim: que o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar aos seus servos os profetas. Amós 3,7. Então o que nós vemos é que se Deus opera através da igreja, diz Efésios 3,10, e Ele não fará coisa alguma sem revelar isso na palavra, no Espírito, Salmo 25,14 diz o quê? Os segredos do Senhor são para os seus amigos íntimos. Deus salva aquele que crê em Cristo, mas eu não quero apenas crer em Cristo, eu quero ser amigo do Senhor, andar em temor. De forma que se eu andar em temor, eu serei um vaso usado por Deus. Porque há a diferença entre ser salvo e ter intimidade com Deus. Aqui o Salmo 25,14 diz que os segredos de Deus são para os seus amigos íntimos. Quem é o embaixador fiel? Diz ali em Jeremias 23:22, se eles estivessem no meu conselho, eles diriam as minhas palavras ao meu povo. O que é isso? Os profetas estavam profetizando vitória e bênção para o povo desconcertado e mundano. Aí Jeremias diz: gente, vocês não se arrependem, eles vão para o cativeiro, eles vão matar Jeremias aí. Por quê? Porque eles não estavam no conselho de Deus, eles estavam dando conselho na carne, profecia na carne. Aí já não é profecia, é profetada, né? Aí já não é revelação, é revelamento. Então o que nós vemos é o quê, queridos? Que se eu não estiver bem conectado com o Senhor, eu vou ficar soberba. A Bíblia diz que não estão conectados com a cabeça, é soberba. Aí fala um monte de coisa que não confirma, e aí acaba decepcionando as pessoas com falsas profecias. Isso é pecado. Isso contamina e desanima o corpo. Então, se o Senhor escolheu operar através da igreja, a fé bíblica, ela é uma fé que crê no coração e profetiza com a boca. Aí vemos a fé verdadeira, que faz as trevas se arrepiar. Então Jesus é o nosso exemplo. Veja, leia os evangelhos e veja como ele agia de forma profética. Ele passava a noite com o Pai em comunhão, e quando descia o monte, ele agia de forma profética. Falava com os ventos, falava com a febre, falava com a falta de pão, falava com o peixe, ele falava. Falava com as nuvens. Jesus falava com tudo, falava com os demônios, falava com as doenças, certo? Esse é o aspecto profético. Ele cria e falava. Então, mas eu vou crer e falar o que, pastor? Você vai descobrir os aspectos práticos da palavra na sua deficiência. Veja, eu tenho 5 minutos para concluir e vou dizer algo bem importante. A palavra, ela vai expor áreas da sua vida em que você não está indo bem de acordo com a palavra. A religião tentará colocar culpa em você e peso e julgo, dizendo: você tem que, cobrança de comportamento. Então, a religião, ela mostra como Cristo é, como você está, e joga na sua cara: você tem que. O aspecto profético é totalmente diferente. Aquilo que está faltando na natureza caída, quer dizer, no homem caído, quando ele recebe a natureza de Deus, está no seu espírito,
essas coisas serão ganhas. A Bíblia diz que a lei, ela é boa se for usada legitimamente. Como isso é em 1 Timóteo 1,8. Como é que eu uso a lei legitimamente? Por exemplo, sabe como é que eu uso a lei legitimamente? Se a palavra de Deus é a espada de Deus, Marisley, diz Efésios 6,17 que a espada de Deus é a palavra de Deus, essa é a arma. O que é usar a lei legitimamente? É usá-la contra o inimigo, não usá-la contra mim e me suicidar. Se eu usar a palavra contra mim, eu me mato. Eu comparo com a lei e me culpo, diz Gálatas 3,10. Se eu me coloco debaixo da lei, eu estou em maldição. Então eu leio aqui, não grite. Aí eu digo, eu sou um burro mesmo, eu vivo gritando. Eu vou tentar, aí tento se esforçar e não consegue. Isso é usar a palavra contra si. Isso não é usar a lei legitimamente. Como que é usar a lei legitimamente? Aí entra o aspecto profético. É orar e semear a palavra. Você vai descobrir a área em que você está deficiente. Vamos usar o exemplo, queridos? Uma área em que você está deficiente. Efésios 4:28. Você descobre uma área em que você está deficiente. Então você vai semear aquela palavra e o Senhor vai confirmar. Isso é mortificar, amados, as obras da carne. Por exemplo, Efésios 4:28. Efésios 4:28. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não coloco isso como cobrança de comportamento e julgo. Eu digo, Senhor, de acordo com a sua palavra, eu decido. De acordo com a tua palavra, Pai, vou trabalhar e vai sobrar, não só para me pagar a conta, para me ajudar o órfão vivo necessitado. Aqui está o aspecto profético. O aspecto profético é orar a palavra em voz alta. Isso é usar a lei legitimamente. Isso é, Senhor, está escrito aqui? Então eu decido, vou trabalhar e vai sobrar para me ajudar o órfão vivo necessitado. Vou trabalhar, vou pagar minhas contas, vou ter o nome honrado e vai sobrar. Senhor, eu decido, essa semana, eu decido. Esse é o teu aspecto, crê no seu coração e fala, contra a lei, contra a fé não há lei. Alguns dizem que está louco, está fanático, está doido, mas você está crendo na palavra e confessando a palavra. Que pecado você está cometendo? Qual pecado você está cometendo? Você está praticando sua fé? Senhor, de acordo com Efésios 4:28, eu decido, a partir de hoje, vou trabalhar e vai sobrar, não só para me pagar minhas contas, comprar minhas coisas, como para ajudar o órfão, o viúvo e a missão da igreja na terra. Aqui, esse é o aspecto profético. Você pega a promessa e transforma em profecia. Certo? A Bíblia diz que você iria trabalhar e iria sobrar para ajudar o órfão, viúvo necessitado e a obra missionária. Portanto você diz, Senhor, estou dizendo que eu vou trabalhar e vai sobrar, então eu decido, Senhor, eu vou trabalhar e vai sobrar para o órfão, para o viúvo necessitado. Isso aqui é o aspecto profético. Outro aspecto profético, queridos, se a pessoa descobre que é desempregada, esse é um bom aspecto profético. Ela vai profetizar a palavra que está escrita, que é provisão para essa situação. Um aspecto profético. Mateus 10, versículo 8 até o 10. Mateus 10, 8. Já estou concluindo, tá, mas só mais um pouquinho, por favor. Mateus 10, 8, 10. Curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, ferir demônios, de graça receber, de graça dar. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre, nem de cintos, nem alforjes para o caminho, nem de duas túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque é digno o trabalhador do seu alimento. Então, tá bom, Senhor, a partir de hoje vou começar a orar por enfermos, vou curar enfermos, expulsar demônios e vou fazer isso de graça e não vai me faltar dinheiro. É o que está escrito aqui. É o que está escrito aqui. Portanto, eu decido transformar essa promessa em profecia. Senhor, eu decido então. Então, o Senhor disse para me curar enfermos, porque tudo que está escrito aqui não é uma cobrança de comportamento. Não é uma exigência de Deus, é alimento. O alimento não cobra comportamento, ele entra no corpo e produz energia. De forma que Deus, tudo que Deus pede, Ele concede. Ele diria para você aqui em Mateus 18, pastor, mas aqui não está dizendo para nós, está dizendo para os discípulos. Toda a escritura é para todo aquele que crê. Não é para os discípulos não, essa escritura é para mim e para você. Se você crê que é só para os discípulos, fica lá. Tem igrejas nacionais que dizem, não, isso aí ele falou para os discípulos. Quando Jesus morreu e fechou o cano da escritura, ele não cura mais enfermo. Quer crer assim? Creia. Eu creio que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E não é porque ele subiu aos céus que ele parou de curar enfermos e quer parar de curar enfermos. Ele ama curar enfermos. Então, eu creio que essa palavra é para mim, é para você e para todo aquele que crê até o fim. Porque todas as promessas são até o fim dos séculos. Entende?
Ele diz curar enfermos. Então não fique dizendo, Senhor, manda avivamento. Não pare de pedir avivamento. O Espírito está dentro de você. Senhor, me manda um anjo aí dizendo para me curar enfermos. Ele não vai mandar um anjo, está aqui, curar enfermos. Aí você começa a meditar, todos os dias você lê e diz, Senhor, escuta aí, Jesus, escuta aí, curar enfermos, suscitar mortos, purificar leprosos. Escuta aí, Pai, deixa eu escrever aqui, expelir demônio, de graça receber, de graça dai. Eu decido, Pai, vou viver isso aqui. A minha vida vai ser isso aqui. Eu, a partir de hoje, Senhor, vou curar enfermos, suscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônio, de graça receber, de graça eu vou dar. Isto é o aspecto profético. Eu estou ganhando a palavra, eu estou assumindo a palavra, eu estou tomando a posição, eu estou semeando e dizendo para Deus aquilo que Deus falou para mim. Deus diz, Ezequiel, fala com os ossos. Eles, ossos, olha a voz do Senhor. Entende? Isto é crer na palavra no coração e falar com a sua boca. E Deus exatamente irá confirmar, porque é a palavra dele. Diz Mateus 4,4 que o homem viverá por toda palavra que sai da boca de Deus. Pedro passou a noite inteira tentando pescar, não pescou nada. E Jesus diz, agora joga a rede do lado direito. Aí ele diz em Lucas 5,5, porque o Senhor falou, em cima da sua palavra, eu vou jogar a rede. E a rede veio cheia, certo? Esse aspecto da palavra. Então, quando você pega a palavra e crê na palavra e diz para Deus a palavra que ele disse para você, é uma coisa tremenda, mas ele diz e para, fica no papel, promessa. Aí você pega do papel e fala com Deus, aí já vira profecia. Tremendo isso, né, amados? Satanás está apavorado hoje. Efésios 4, para nós concluir. Satanás está endemoniado. Efésios 4. Vamos concluir. É uma pena que eu tenho tão pouco tempo, eu tinha tanta coisa para falar, não deu para mim falar, mas eu acho que isso aqui dá para a gente meditar um pouco. Efésios 4, 31. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e bem assim toda malícia. Senhor, o Senhor disse para me mortificar os membros e as malícias, então eu decido, malícia seja mortificada no meu corpo, você não vai me dominar. Impureza, masturbação, sexo fora do casamento, pornografia na internet, não me domina, não me seduz, não me arrasta, porque aqui diz, longe de mim toda malícia. Então eu digo, eu mortifico a malícia. Pai, eu mortifico a malícia na minha vida. E a malícia está embaixo dos meus pés. De acordo com essa palavra, Senhor, de Efésios 4:31, malícia embaixo dos meus pés. Eu tenho essa palavra, eu tenho a fé, e eu digo, mortificada seja a malícia no meu corpo. Isso é usar a lei legitimamente. É profetizar a palavra. Senhor, me livra pombagira. Senhor, não, Senhor. De acordo com 1 Coríntios 10:13, eu nunca serei tentado acima do que posso suportar. É claro que a tentação ela parece forte, mas quando eu digo, pastor, a tentação está tão forte, está tão forte. Não, tentar forte é o diabo que está mentindo para você, porque nada é forte. Forte é o Espírito Santo, maior é aquele que está em nós. Né? Então, nada neste mundo é mais forte que o seu poder de decisão. Porque se algo fosse mais forte, então Jesus não te salvou, porque ele te deixou escravo. Não, você tem que compreender que nada tem o poder de dominar, mas o diabo mente, dizendo, eu vou dominar tua mente, hein? Eu vou te enlouquecer, hein? Eu vou colocar um câncer em você, veja bem, você não consegue esse sentimento, esse desejo tão forte, essa paixão, você tem que ceder ela, você tem que ceder essa paixão, ela é muito forte, pastor, eu não quero, mas é tão forte. O diabo está mentindo, nada é forte. Se você crer no seu coração e falar com a sua boca, ali está o escape, o homem viverá toda a palavra. Então creia com o seu coração e confesse com a sua boca, porque dentro da palavra estão todas as promessas, para todas as áreas que estiver passando, qualquer problema que estiver passando na tua vida, existe na Bíblia uma promessa que te dá o escape daquilo. Por isso que diz o Salmo 107:20, enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da destruição. A palavra é enviada para que você seja sarado e seja livre de toda destruição, todo domínio das trevas. Portanto, tome a palavra como alimento, coma e profetize e fale com voz alta.